Na Guanabara, tanques do exército rolavam sobre a cidade sem encontrar resistência. A classe média exorcizou seus fantasmas, incendiando o prédio da União Nacional dos Estudantes. Na tarde do dia 1º de abril, na zona sul do Rio de Janeiro, já se comemorava a vitória. O presidente João Goulart tinha deixado a Guanabara, reduto do inimigo, seguindo para Brasília. A capital também não oferecia segurança ao presidente. Jango partiu para Porto Alegre. A batalha no Congresso seria rapidamente decidida. Presidindo a tumultuada sessão de 1º de abril, o senador Auro de Moura Andrade, num solene desprezo pelo destino das instituições legais, declarou vaga a presidência da República com o chefe do governo, João Goulart, em território brasileiro. Atenção. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Numa hora gravíssima da vida brasileira, em que é mister que o chefe de Estado permaneça à frente do seu governo. Abandonou o governo. E esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional como poder civil imediatamente tomar a atitude que lhe cabe nos termos da Constituição brasileira. Para o fim de restaurar nesta pátria conturbada a autoridade do governo e a existência de governo. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Há sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Para o Rio Grande do Sul, a derrota ainda não estava consumada. O ex-governador Leonel Brizola usava pelo rádio sua melhor arma. O povo nas ruas prometia reeditar a resistência de 61. Quando o presidente João Goulart chegou a Porto Alegre, já em plena crise, houve uma reunião na residência do comandante do Terceiro Exército, que era o general Ladário Telles. Aliás, uma grande figura humana e de chefe militar. Estava o presidente João Goulart, 8 generais e eu. E a minha proposta foi a seguinte: que o presidente se retirasse para o interior do Rio Grande do Sul, mais precisamente para a região de São Borja, e que, naquele momento, nomeasse o general Ladário ministro do Exército, e eu aceitaria a nomeação de ministro da Justiça. E que nós iríamos tratar da resistência. Pediu a palavra ao general Ladário e disse que estava inteiramente de acordo com a minha proposta. Que o Terceiro Exército possuía armamento para organizar corpos de civis que poderiam atingir a mais de 100 mil homens, além das tropas do Exército. E que considerava a situação complexa, difícil, que possuía alguns bolsões dentro do Terceiro Exército, mas que ele considerava possível defender a legalidade. A decisão final dessa reunião coube ao presidente, que decidiu que não houvesse resistência, porque considerava que seria um tributo de sangue demasiadamente grande
que o povo brasileiro teria que pagar para restaurar seus direitos. Aliás, eu comecei a preparar-me para uma eventual reação de Minas Gerais 1 ano e meio antes de março de 64, quando eu convoquei o coronel Zé Geraldo para comandar a Polícia Militar. Eu lhe dei incumbência de prepará-la para uma reação, porque eu estava certo que, com as dificuldades que eu tinha com o governo, eles acabariam querendo fazer uma intervenção em Minas, e eu reagiria. Então, eu preparei-me mais para uma reação a uma intervenção do que para depor um presidente. Magalhães tinha assumido uma responsabilidade nacional. E, nesse caso, ele achou que devia fazer, junto ao Palácio da Liberdade, um governo que tivesse também um caráter nacional. Para isso, ele convocou Milton Campos, Zé Maria de Alckmin e eu. Eu fui prevenido disso com algumas semanas de antecedência. E fui cientificado de que seria informado no dia em que fosse necessária a minha presença em Belo Horizonte. A minha função, que era de ministro sem pasta, nós três, Milton Campos, Zé Maria de Alckmin e eu, fomos nomeados secretários sem pasta. E a minha função de secretário sem pasta era a obtenção de um eventual apoio internacional para o reconhecimento da nossa condição de beligerância, caso as condições efetivas do movimento que se preparava chegassem até esse ponto. O reconhecimento de beligerância, como você sabe bem, importa no fornecimento de elementos capazes de auxiliar o movimento político que está em andamento. Não foi necessário. E nós sabíamos, confiávamos na vitória. E houve uma reunião mesmo nossa em que antes estávamos todos imaginando o tempo que duraria. A previsão era de durar uns 6 meses de luta, no mínimo. Eu era considerado um homem optimista. Achava que em um mês se acabava. O único que acertou foi o Golbery, que disse: cai como castelo de cartas. Apesar da surpresa, apesar do desgaste, que já vinha sofrendo o governo, se o presidente João Goulart decidisse resistir, decidisse contra-atacar, ele dispunha ainda de tropas, ele dispunha de elementos aqui no Rio para, inclusive, ocupar o Palácio Guanabara, onde estava o Lacerda conspirando, ele talvez tivesse ganho aquela parada, ou pelo menos estabelecido uma luta mais prolongada. Mas ele resolveu não resistir. Foi uma decisão, a meu ver, até acertada, porque evitou derramamento de sangue. E hoje, depois dessas informações liberadas lá do americano, a gente está vendo o envolvimento que, inclusive, tinha o governo americano no golpe militar que estava se processando no Brasil. A história de que os Estados Unidos tinham mandado navios para o Brasil era uma coisa velha. Ela já tinha sido, inclusive, mencionada uma vez num programa de auditório da TV americana chamado Firing Line, que é do William Buckley. Ele estava entrevistando, na época, no começo da década de 70, o ex-governador, já na época, Carlos Lacerda, quando do auditório se levantou alguém e disse: olha, isso aí não é verdade, eu estava no Caribe, na época, embarcado, fazendo serviço militar, e o navio em que eu estava foi desviado para a costa brasileira na época da Revolução. Havia histórias assim. E havia também a conversa de que talvez os Estados Unidos tivessem mandado realmente navios para a costa brasileira, mas eram só petroleiros. O que se descobre na Operação Brother Sun é que ela em conjunto era uma coisa muito maior. Quer dizer, ela de verdade incluía os 4 petroleiros. Os 4 petroleiros vinham abastecidos para garantir o suprimento de combustível da Revolução se o movimento tivesse que durar, encontrasse muita resistência e tivesse se prolongado por mais de um mês. Havia 136 mil barris de gasolina comum, querosene para aviação, havia tudo isso. Também houve a movimentação de navios de guerra, que eram, se não me engano, 6 destroyers. Um porta-aviões foi mandado para a costa brasileira, navio especializado em transporte de helicópteros, 24 aviões de combate e transporte. Houve um embarque muito grande de munição, que não chegou sequer a ser trazido para o Brasil, mas foi embarcado nos Estados Unidos.
esses navios de vários pontos do Atlântico começam a convergir para a costa brasileira. Pouco antes da madrugada do dia 2 de abril, toda a operação é desmobilizada quando chega o aviso de que os militares já tinham tomado o poder. Essa era a Operação Bradessan.